gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu decidi responder mais algumas perguntas pra vocês e tô aqui no quartinho da Alice pra fazer um vídeo só respondendo perguntas em relação à minha vida de mãe, maternidade e tudo mais, tá? Quero falar duas coisas bem rapidinho antes de a gente começar. A Alice tá brincando aqui embaixo, então se você ouvir barulho, a câmera dá uma tremida, alguma coisa assim, ela tá brincando com as coisas aqui embaixo, então vai ter um sonzinho de fundo, mas é um vídeo de maternidade, né, gente? Essa é a vida de mãe. E a segunda coisa é que esse vídeo, na verdade todos os que eu faço respondendo perguntas, em nenhum momento eu quero que surja o sentimento de comparação em vocês. Então esse vídeo não é pra você olhar pra mim e pensar que você é inferior ou que você é superior, porque esse sentimento de comparação só faz mal pra gente, tá? Então é só a minha opinião e a minha forma de ver a vida neste momento. Também eu posso mudar, porque a gente muda o tempo todo, né? A gente tá sempre crescendo e amadurecendo. Se Deus quiser pra melhor, né, gente? Mas é isso, tá? Então vamos lá. A primeira do Na Casa dos Fernandes. Gente, o rosto é muito parecido com a Esther. Eu acho que é a Esther. Esther, é você? Ela perguntou, Grace, a minha pergunta: como foi a experiência com fralda de pano? Não gostou? Eu não me adaptei. E assim, eu não quis tentar me adaptar mais. Essa que é a verdade. Eu tentei, comprei dois tipos de absorvente, porque na verdade assim, ela é uma calça plástica e você coloca um absorvente dentro da calça plástica, um absorvente de pano. Eu tentei dois tipos, os dois são caros e vazou o xixi, no primeiro xixi que ela fez já vazou. Então eu não me adaptei e pra mim não funcionou os absorventes que eu comprei. E assim, como eu falei, eu não quis me adaptar mais, porque eu podia testar outros absorventes. Só que o que acontece? A Alice já tinha nascido. Eu deveria ter pesquisado isso antes de a Alice nascer. Então se você tá grávida e você quer usar fralda de pano, já começa a pesquisar já. A melhor calça plástica, o melhor absorvente, sabe? Tem um monte de vídeo, depois que eu fui ver isso, tem um monte de vídeo na internet falando sobre isso, então vale a pena. Mas depois que a Alice tinha nascido, com bebê, com rotina, com correria, com vida corrida, eu não quis ficar gastando dinheiro pra arriscar um outro absorvente, sabe? Então eu desisti e fui pra só descartável mesmo. Mas eu tenho guardada as fraldinhas pro próximo baby, quem sabe eu correr atrás disso. A Rosângela fez a pergunta de milhões, ela mesma escreveu: Grace, gostaria de saber o que muita gente quer saber. Quando você pretende ter outro bebê? Eu quero, a gente, né, eu e o Xande no caso, nós queremos ter um outro bebê, até mais de um, se Deus permitir. Mas o que a gente conversou é que a gente não quer escolher quando a gente vai ter um outro bebê. Então, eu entreguei nas mãos de Deus e Ele sabe o melhor, eu tenho certeza disso. Quando eu engravidei da Alice, foi assim, um momento de muita ansiedade. Ansiedade, preocupação, nervosismo. Foi assim, uma fase que eu lembro muito assim, sabe? Ai, teste de ovulação, isso, aquilo, outro. Não que foi assim, algo ruim, mas eu não queria que fosse assim dessa vez. Então, eu realmente deixei nas mãos de Deus. Se fosse pra eu escolher, tá? Eu deixei escolher. Eu não queria que o bebê tivesse muita idade diferente. Então, eu queria que fosse a idade próxima da Alice. Eu queria criá-los juntos, crescerem juntos. Porém, eu também gostaria que a Alice não usasse mais fralda e não mamasse mais. Então, as duas coisas que eu gostaria que acontecesse antes do bebê chegar, do próximo bebê chegar. Então, mas assim, escolhas minhas, né? Mas decidimos que não vamos escolher, tá na mão de Deus, então. Mas a gente quer sim, e pela gente seria a idade próxima da Alice. E Ellie perguntou: Grace, eu e minha irmã tivemos filhos praticamente juntas, com 41 dias de diferença. Porém, com isso, ao invés de nos juntarmos, nos afastamos por comparação de como educar. Gostaria de saber se você em algum momento teve algum incômodo com familiares ou até com a sua irmã mais velha. Se sim, como lidou com isso? Tati, eu não tive, muito obrigada pela pergunta, um beijo. Eu não tive, principalmente com a minha irmã mais velha, a gente é muito relax em relação a isso. Porém, né, a minha irmã teve o filho, o Caio, há 9 anos atrás. Então a diferença é grande, né? Mas assim, em relação a familiares, às vezes a gente ouve coisas que não é bom de ouvir, não, né?
Às vezes a pessoa tem uma opinião diferente da gente e, né, seria tão mais fácil falar assim, nossa, eu não penso assim. Mas a pessoa fala, nossa, que palhaçada isso, nossa, que bobiça isso, isso aí é... Então assim, são formas de a pessoa se expressar. O que a gente precisa ter? Paciência, respirar fundo e pensar no que é mais importante. Pra mim, manter uma boa relação com os familiares, com as pessoas ao meu redor, principalmente pessoas próximas a mim, é mais importante do que a opinião delas, né, mais precisamente. Então a gente tem que saber lidar. Muitas vezes falta na gente maturidade mesmo, né, de como lidar. Eu não tenho esse tipo de problema, acho também porque a gente mora mais longe, então a interferência acaba sendo menor também, né? Mas quando a gente tá lá, que às vezes alguma coisa difere, assim, da forma como a gente quer lidar com a Alice. Então, em relação à comida, em relação à televisão, na maior parte das vezes a família super respeita. Mas quando ocorre alguma coisa, dependendo da situação, às vezes eu falo não e não, isso não, mas não de forma grossa, sabe? Eu tento ser, né, sem ser grossa. Mas às vezes também eu deixo, sabe, assim, tipo, é só naquele dia, não é algo que vá, né, fazer diferença, né? Como eu falei, a relação com a família é mais importante naquele momento, Alice, do que a situação em si, sabe? Mas acho que se eu tivesse na sua situação, se fosse uma pessoa próxima a mim, como a sua irmã, com uma pessoa que você tem uma relação próxima, né, às vezes por morar perto, eu evitaria falar sobre esses assuntos. Se você sabe que difere de você, eu evitaria falar para que não estrague essa relação que pode ser tão boa de dois primos, né, duas crianças crescerem juntas. Gente, isso hoje em dia é tão difícil, sabe? As pessoas às vezes evitam tantos filhos que, se você for ver, os primos têm idades super diferentes porque não nasce mais criança nas famílias. Então aproveite, porque é uma preciosidade você ter um sobrinho com a idade super próxima do seu filho, pensar que eles vão crescer juntos, sabe? Então tenha calma, peça para Deus domínio próprio, paciência, mansidão para lidar com essas questões e não estragar a relação que vocês têm, porque pode ter certeza que é mais importante, sabe? Lá na frente, quando as crianças estiverem brincando, já crescidas juntos, vai fazer diferença. Então, não tô falando pra você engolir coisas que você não aceita, não é isso, mas a gente ter sabedoria pra saber lidar com as situações e maturidade também. A Ciane Jesus também fez uma pergunta bem perguntada. Oi, Grace, pensa em pôr a Alice na escolinha? Se sim, com quanto tempo? A escolinha eu acho que é creche, jardim, e eu não penso em colocar ela em creche, jardim, essas coisas, né? Eu acho que eu, como dona de casa, como alguém que trabalha em casa, pra mim é um privilégio, algo que muitas mulheres gostariam, mas que não tem a oportunidade financeira pra isso. E então eu me sinto privilegiada por isso, e eu prefiro fazer ter esse cuidado da Alice, né, desses anos iniciais dela em casa. Então eu prefiro não colocá-la na creche, escolinha, jardim, não sei, né? Prefiro deixar essa vaga para as mães que realmente precisam, que trabalham fora e que não têm a oportunidade que eu tenho. Então eu não sei quando a Alice vai para a escolinha, mas eu não penso tão cedo nisso. A não ser, claro, né, gente, que amanhã as coisas mudem. Então, se amanhã eu precisar trabalhar, eu começo a trabalhar, a Alice vai pra escolinha e vida que segue. Como eu falei, né, como eu sou privilegiada de poder trabalhar em casa e de estar em casa, eu quero aproveitar esse tempo que eu sei que eu tenho com ela, né? E quando for a hora, daí a gente vê. E também outra coisa, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas até os 5 anos de idade é o desenvolvimento do caráter da pessoa. Então eu acho que o máximo que a gente conseguir de ter influência nos nossos filhos, melhor, né? E como eu falei, eu sei que tem muita mãe que gostaria e que não tem esse privilégio e essa oportunidade. Então eu quero aproveitar o máximo que eu conseguir
de influência e educação e tudo mais na Alice. A Charlene perguntou: Grace, vocês já planejam ter outro bebê? Se sim, tem preferência por menino? Então, um outro filho já está no nosso planejamento, como eu falei, não sei se quando vem, né? Quando Deus permitir que venha, mas nos nossos planos de ter outro filho tem. E se eu tenho preferência por menino, não tenho preferência. Vocês acreditam, gente? Toda mãe que eu ouvia sempre falava isso, que antes de você ter filho, a gente sempre tem aquela coisa perfeita de um casal. Então, se você tem menina, depois eu vou ter menino. Se você tem menino, depois você quer ter uma menina. Porém, depois que você tem o bebê, que você engravida e nasce uma menina, você já não vê mais tanta diferença em ter um menino. Porque se vier uma menina ia ser muito legal. E o contrário é a mesma coisa. Quem tem um menino gosta tanto de ser mãe de menino que quer ter outro menino. Então, eu tenho esse mesmo sentimento com a Alice. Mas vamos lá. O que passa na minha cabeça? Eu tenho a Alice que é menina, né? Se eu tivesse um menino, ia ser muito legal, porque eu queria muito ter a oportunidade de educar um menino e também o Xande ser pai de menino. Acho que pela pessoa que ele é, eu gostaria muito dessa influência na vida de um menino. E, porém, se eu tivesse uma menina, ia ser muito legal por dois motivos. Primeiro, um motivo bem fútil, é que eu guardei muita roupinha da Alice que eu queria usar. Eu guardei muito vestidinho, eu guardei muita roupa de menina que eu gostaria muito de usar. Então, menina ia... E também pela questão de irmãs, né? Porque como eu tenho irmã e todas as mulheres que eu vejo que tem irmã, em algum momento da vida, pelo menos, às vezes ali na adolescência não é tão juntas, né? Mas quando fica mais velha, são muito unidas, são muito melhores amigas, são muito próximas. E eu queria muito que a Alice tivesse isso. Eu não tenho irmão homem, então eu não sei como é que é essa relação. Mas eu gostaria muito que a Alice tivesse irmã menina por isso. Ela tá conversando aqui do lado. Essa amiga, mas assim, se Deus me desse mais 2 filhos, um menino e uma menina, ia ser muito bom. A Juliane perguntou: Grace, te sigo há muitos anos, obrigada, Gil, pelo carinho. Ela perguntou: a expectativa de quando você estava grávida, de ter um bebê e a sua realidade quando nasceu até o momento, se frustrou? E eu me frustrei só no meu pós-parto. Eu me imaginei saindo da maternidade e tendo um pós-parto de um jeito, tipo, arco-íris, eu carregando meu bebê que só dormia, não fazia mais nada. Sabe, assim, eu acho que eu vi os vídeos e parece que era tão fácil, que eu criei uma expectativa assim aqui e foi totalmente diferente. Então me frustrou muito o meu pós-parto. Acho também que eu li muitos livros em relação à rotina e todo mundo dizia que era muito mais fácil quando você começa com um bebê recém-nascido, de ensinar a dormir no berço, disso, daquilo. E quando a gente foi colocar em prática, não funcionou nada, a Alice chorava um monte, a gente colocava a menina na cama, era um berreiro. Então foi muito frustrante. Mas hoje eu já me acostumei. Hoje eu já me acostumei. Hoje já, pra mim, eu não tenho expectativa, sabe? Então pra mim tá muito tranquilo. Mas o meu pós-parto foi difícil em relação a isso. A Ana Carolina perguntou: oi Grace, gostaria de saber sobre a rotina da Alice, horários de sono e alimentação. Então, desde que a Alice nasceu, assim, a gente já tentava fazer a rotina, como eu falei, né, até na pergunta anterior. O sono dela sempre foi muito difícil. O sono noturno ela sempre dormiu bem, mas as sonecas do dia eram muito difíceis. Ela nunca dormia no berço, quando ela ainda usava o Moisés, ela não dormia no Moisés. A gente colocava na cama, era um chororô, então eu preferia deixar no colo. Então assim, foi muito difícil essa parte, mas a rotina ela sempre teve. Só que o dormir sem ser no colo era muito difícil. E quanto mais a gente vai fazendo, mais a criança vai acostumando, né? Então assim, foi difícil. Mas hoje, graças a Deus, ela dorme super bem e ela tem uma rotina bem certinha. Ela já tem 1 ano e 4 meses, né? E a rotina dela é acordar, ela acorda geralmente 6h30, 7 horas da manhã, geralmente 7 horas. E daí ela acorda, ela não mama, ela toma café da manhã, o mesmo que o nosso.
Então uma fruta, um pãozinho e água. Esse é o café da manhã dela. Às vezes uma panqueca, algo assim. Sempre tem alguma coisa e uma fruta, sempre. E daí a manhã inteira é brincadeira, ela não dorme mais de manhã. Ela brinca, né, faz as atividades. Às vezes no meio da manhã eu dou mais uma frutinha, dependendo da hora que ela acorda. Bastante água e assim vai até o horário do almoço. Daí lá pelas 11h30 ela almoça e almoça também a mesma comida que a gente come. Com o mesmo tempero que a gente come, tudo igual. Só quando às vezes eu faço algo assim, uma lasanha, algo assim, daí eu evito dar pra ela, né? Coisa que tem muito creme de leite, muitas coisas assim, muito queijo, coisas que o intestino dela não tá acostumada, eu evito. Mas se não, é o mesmo almoço que a gente. Daí depois do almoço ela escova os dentes, toma o ferro, né, a vitamina e dá uma descansadinha assim e a 1h mais ou menos, geralmente 1h da tarde, ela dorme uma soneca. Então ela mama no peito e depois de mamar, ela dorme uma soneca de mais ou menos 2 horas. Hoje dura a soneca dela, porque como ela faz uma soneca só, ela faz uma soneca um pouquinho mais longa. Então ela dorme mais ou menos 2 horas. Daí ela acorda lá pelas 3 da tarde, mais ou menos. Daí come uma frutinha, ou uma panqueca, ou um pãozinho, alguma coisa assim. Geralmente é a mesma coisa que ela comeu de manhã. E daí brinca, saímos pra passear no fim de tarde, pra gastar bastante energia, pra ela tá cansada. Daí a janta dela é geralmente às 7, 7h30, ela janta. Daí a gente também faz algumas brincadeiras mais calmas por 1h. Então lá pelas 8 da noite, ela toma banho, mama no peito e eu coloco no berço pra ela dormir e ela dorme até o dia seguinte. Então essa é a rotina do momento, amiga. Mas assim, não tem horário fixo, só tem a sequência de fatos que é a mesma. A Ione perguntou: gostaria de saber quando vier o segundo filho se você já se programou quanto à ajuda, pois você mora longe dos seus familiares. Eu não me programei, mas assim, já foi algo que eu pensei, sabe? Nossa, já é difícil com a Alice, imagina com 2. Mas depois eu também pensei que se a gente aprende a lidar com uma criança, sendo que a gente nunca teve nenhuma, a gente aprende a lidar com 2 crianças, sendo que a gente nunca teve 2, entendeu? E no terceiro a gente aprende a lidar com 3, sendo que a gente nunca teve 3. Eu acho que a vida é assim, é a gente aprender a lidar. A Monize Ramos perguntou: o que você tem a dizer sobre o método Montessori que está aplicando na coisa mais linda da Alicia? Obrigada pelo carinho, Moni. E assim, eu não aplico todo o método, porque não é fácil, ainda mais no Brasil. Mas algumas coisas a partir agora que a Alice vai começar a entender, né? E daí a gente vai fazendo. Mas até o momento que principalmente a ideia que a Maria Montessori tem de você ajudar a criança a fazer sozinho, é a melhor coisa, porque é incrível ver a independência dela, gente, em coisas simples, como você entregar a fralda suja para ela colocar no lixo. Eu ensinei uma vez, ela sempre coloca a fralda suja no lixo. E assim, às vezes é uma bobiça, porque eu poderia colocar, né? Mas é algo que ela tá aprendendo, muitas coisas que às vezes a gente não percebe. Organização, rotina, né? O que você faz depois de cada coisa. Ela entender, esses dias ela surpreendeu a gente que ela tava comendo mamão e ela não queria mais. E ela foi com o prato do mamão, abriu a lixeira, colocou o prato, o mamão do prato dentro e fechou. Então assim, ela já tem essa consciência e isso é muito legal. Então muitas vezes a gente quer tornar a vida mais fácil, evitando sujeira, evitando isso, evitando aquilo, né? Mas a gente também evita o aprendizado. Então, pra mim, é a melhor coisa do método. A Natália perguntou uma pergunta que outras amigas aqui do canal também fizeram. Você ainda amamenta? Se sim, comente. Se não, como foi o desmame? E ela também perguntou se eu uso algum método contraceptivo. Sobre o desmame, a Alice ainda mama. Isso, gente, não é barulho de pum.
Isso é o Alexandre brincando com a Alice aqui na cama. Tá aqui com um barulho de pum no fundo do vídeo. Os dois brincando de fazer cosquinha. Mas a Alice ainda mama. Ela mama bem pouco. Geralmente é 1, 2 vezes por dia. E é só antes de dormir. Ela mama, daí ela pega a chupeta e vai pro berço. Então ela mama ainda, mas eu acredito que o desmame vai ser tranquilo. Mas assim, amiga, não aconteceu ainda. Quando acontecer eu posso gravar um vídeo pra vocês. E sobre o desmame, eu pretendo fazer esse ano, até ela completar 2 anos, né? Então até outubro eu gostaria de fazer o desmame. Pra quem tem dicas, deixa aqui nos comentários, tá? Se você fez o desmame, me deixa aqui nos comentários dicas sobre isso. E sobre o método contraceptivo, assim que a Alice nasceu, eu acho que com 40 dias eu comecei a usar anticoncepcional comprimido. Daí eu usei, gente, até 8 meses. Só que o que acontece? Vou até contar essa história pra vocês ficarem ligadas aí às mães que vão ter bebê ou que estão no pós-parto. Tava tendo muito escape de menstruação. Daí eu fui na médica e a médica falou que o anticoncepcional que eu tava usando era só até 6 meses, até a introdução alimentar. Depois disso ele já não tinha mais efeito, ou efeito muito baixo no organismo. Então por isso que eu tava tendo tanto escape. E daí ela me indicou ou colocar o DIU, ou não tomar, ou fazer o injetável. O injetável, ele é oferecido pelo SUS, tá? Então, mulheres, eu não sabia disso, eu não imaginava que o SUS oferecia esse tipo de contraceptivo, que é a injeção que você toma a cada 3 meses. Então, eu tomei naquele dia, eles tinham acho que 8 meses, e eu tomei uma dose só e não tomei mais. Não tomei mais por escolha. Ai, eu fiquei muito tempo sem anticoncepcional, pra mim, assim, infinitamente melhor não ter o anticoncepcional no corpo. Então, por essa questão e também por hoje ter a maturidade de entender que Deus tem o melhor pra minha vida e que Ele me fez capaz de ter, né, de nós termos os filhos que Ele quer que nós tenhamos. Então, assim, de ter essa maturidade hoje, eu decidi não tomar mais o anticoncepcional. Então, hoje eu não faço uso de contraceptivo. Na verdade, assim, eu faço a tabelinha, porém ela não é considerada um contraceptivo, tá, gente? Então eu não vou indicar nem nada, porque daí você não quer engravidar nunca e você faz tabelinha e engravida, né? É melhor não. Mas tem tabelinha, método de Billings, tem vários métodos pra gente conhecer o nosso corpo, saber se nós estamos ovulando e daí você decide aí, né? Se sim, se não. Mas hoje é isso que eu faço, é através da tabelinha, através do meu próprio corpo, né? Mas daí vai de você, tá? Eu não considero como um método contraceptivo, mas como eu falei, se a gente engravidar, tudo bem. Se a gente não engravidar, tudo bem, sabe? Então, é isso, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei e de escrever aqui nos comentários. Um beijo, Deus abençoe. Tchau!